Olá, queridos, boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos dar início, né, ao nosso ciclo de aulas para os Correios. Nossa, gente, eu fiquei tão feliz quando eu vi a banca, porque a escolha da banca ela é essencial para que a gente possa fazer esses eventos. E aí a banca IBFC foi a banca escolhida. Nossa, que banca maravilhosa. Sejam todos bem-vindos aos que estão chegando. Pena que hoje eu não vou poder interagir com vocês, tá? Porque a gente teve um probleminha aqui no retorno. Mas o importante é que vocês estão aqui comigo. Eu sempre fico muito feliz nesses eventos, que é um momento de interação, é um momento onde a gente aproveita para falar um pouquinho sobre a banca, direcionamentos. E a banca IBFC, ela é uma banca maravilhosa, já para acalmar o coração de vocês, né? É uma banca que ela trabalha com gramática normativa, ela tem temas que geralmente são temas que se repetem nas provas. Inclusive, hoje nós já vamos resolver algumas questões com temas que são assim, queridinhos da banca, que ela sempre cobra em todas as provas. Então, você que está chegando aí, seja bem-vindo e já compartilha essa live para aquele seu amigo que também está estudando para os Correios, naquele grupo de estudos. Porque, gente, o concurso dos Correios é uma oportunidade excepcional. Nós vamos ter muitas vagas. Há muito tempo que esse concurso é esperado. É uma excelente oportunidade para quem tem o ensino médio. E aí, às vezes, você quer guardar o conhecimento só para você, né? Mas compartilhe lá no grupo de estudo, compartilhe com seu amigo, chama todo mundo que ainda dá tempo, tá bom? E não esquece de dar o like, por favor. Eu vou dar uma olhadinha aqui como é que estão os likes. A aula só vai ficar salva se a gente tiver pelo menos aqui uns 50 likes. Opa, já vi que vocês estão dando like, isso mesmo. Continue nos likes aí. Então vamos lá, sem mais delongas, né? Começar a resolução de questões. As escolhas das questões de hoje foram bem pontuais, questões escolhidas a dedo, justamente para que vocês entendam qual é a linha de pertinência temática da banca, o que é que ela mais cobra na língua portuguesa. Então vamos começar? Já nessa primeira questãozinha, que é a questão 1, é uma questão da banca IBFC de 2024, tá? Um tema super cobrado, orações compostas. E aqui nessas orações compostas, você pode estar pensando assim, professor, eu não sei nada sobre orações compostas. Pronto, acalma o seu coração, que nessa aula de hoje você já vai aprender muitas coisas. É isso mesmo. Você que está aí nervoso, achando que não sabe nada sobre orações, já vamos parar para pensar. Olha o fragmento que nós temos que analisar. Então, para pensar. Oração composta, você sempre vai ter mais de um período oracional. Você sempre vai ter uma oração principal e uma outra oração que pode ser coordenada ou pode ser subordinada. E qual é a diferença de uma oração coordenada e de uma oração subordinada? As orações compostas por orações coordenadas, eu tenho uma oração principal e uma oração que é coordenada à principal, mas elas têm o quê? Independência, sentidos independentes. Já a oração subordinada, a segunda oração, ela tem uma dependência com a primeira. Ela tem uma relação de dependência com a primeira. E aqui eu já vou dar algumas dicas para vocês, tá? Vamos analisar o fragmento. Psicólogos explicam que a ansiedade tem forte ligação com o medo. A gente tem aqui o primeiro verbo. Deixa eu pegar aqui meu marca-texto. Aos que estão chegando, sejam bem-vindos, boa noite. Começamos na primeira questão da banca dos Correios, né? Para que vocês já possam aí entender como é que vai ser essa cobrança. Eu tenho aqui o primeiro verbo, que é o verbo explicar, tá? E tem aqui o segundo verbo, que é o verbo ter. Então, já sei que se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Aí, qual é o próximo ponto? Eu tenho aqui um vocábulo que e o que vocês já precisam entender que ele é um coringa na língua portuguesa. Eu vou até anotar aqui, tá? O que ele é um coringa na língua portuguesa. Sempre que vocês se depararem com o que, tem duas observações que são importantíssimas. Vocês precisam entender se ele é um pronome relativo, certo? Se ele é um pronome relativo ou se esse quer uma conjunção integrante. Olha só que interessante. Ou seja, a nossa banca, isso aqui é interessante porque não é só a banca IBFC, tá, gente? Daqui a pouco, assim que terminar essa live, nós temos uma live para as prefeituras com o Supan. E a Consupan também adora esse tema.
Não é só a banca Consulpan e a banca IBFC, o vocábulo que ele é um coringa na língua portuguesa. Então, ele é cobrado basicamente por todas as provas de concurso, certo? Então, já liga aí a sua antena. Então, eu posso ter um pronome relativo ou uma conjunção integrante. E qual é a diferença de uma coisa ou outra? Professora, mais o quê? Eu estou lendo aqui os pensamentos de vocês, né? Mais o quê? Só pode ser pronome relativo ou conjunção integrante? Negativo. De acordo com algumas gramáticas, nós temos aí pelo menos 28 classificações e funções do vocábulo que. Porém, para a nossa banca queridinha IBFC e para a nossa próxima live, que é a banca da Consulpan, nós temos aqui duas preferências, pronome relativo e conjunção integrante. Primeiro, qual a diferença de um e de outro? O pronome relativo é uma classe gramatical variável, que varia em gênero e número. Então, sempre que eu tenho o que como pronome relativo, eu vou trocar por algumas referências. Eu posso trocar por a qual, posso trocar por o qual, e tanto faz estar no plural ou no singular. Por quê? Porque é uma classe gramatical variável, singular ou plural, masculino ou feminino. Então, vamos fazer a troca lá? Psicólogos explicam o qual não encaixou. Se fosse um pronome relativo, esse vocábulo que aqui, certamente no momento da troca, a troca ficaria perfeita. Então, aqui como é que fica? Seria, no caso, o quê? Uma conjunção integrante. Eu troco por isso, por disso ou isto, tá? Então, eu posso ter um pronome relativo ou posso ter uma conjunção integrante, certo? Então, vamos lá. Psicólogos explicam isso. Opa, psicólogos explicam isso. Esse que, ele é uma conjunção integrante. Presta atenção no que eu vou falar. Quando eu faço essa substituição, peraí um pouquinho, quando eu faço essa substituição, o que é que eu preciso entender? Se é uma conjunção integrante aqui, né? Se é uma conjunção integrante, deixa eu apagar aqui. O que é que vai acontecer? Eu já sei que existe um tipo de oração específica que é introduzida pela conjunção integrante. Olha só que interessante. É exatamente isso. Sempre que eu tiver uma conjunção integrante, a oração que vai ser introduzida é uma oração subordinada substantiva. Vamos anotar? Vamos anotar. Então, quando eu tenho conjunção integrante, eu vou ter um tipo de oração que vai ser introduzida. Oração subordinada substantiva. Então, peraí, professora, se é uma oração subordinada substantiva, porque o que é uma conjunção integrante, o que é que eu já saio aqui tirando das minhas possibilidades? Porque a prova, no geral, tá? Não só língua portuguesa, é estratégia. É você ir tirando as possibilidades absurdas para que vocês possam chegar no item correto. Então, eu já tiro o item E, que aqui no item E, ó, tá falando que é coordenada e é subordinada. Eu já tiro o item A, que fala que é coordenada e é subordinada. Aí eu fiquei aqui agora com o item C, que está falando que é subordinada adjetiva restritiva. Errado. Então já saiu o A, já saiu o C e já saiu o E, ficando dessa forma somente o B e o D. Professor, por que que não pode ser adjetiva? Vamos lá? Quem introduz uma oração subordinada adjetiva é o pronome relativo. Olha só que interessante. Vamos acrescentar essa informação aqui, deixa eu arrumar um cantinho. Quando eu tenho pronome relativo, eu tenho uma oração subordinada adjetiva. E quando eu tenho uma conjunção integrante, eu tenho o quê? Uma oração subordinada substantiva. Por que substantiva? Porque exerce a mesma função que o substantivo exerceria. O que eu quero que vocês entendam a partir de agora, preste atenção aqui, tá? Não mexe no celular, não se desconcentre, que essa parte é muito importante. O que eu quero que você entenda a partir de agora é que sempre que eu tenho uma oração composta introduzida por uma conjunção integrante, a partir do que toda a classificação que eu vou dar à oração seria uma classificação que o substantivo exerceria. Então, para pensar comigo. Psicólogos explicam isso. Isso o quê? Que a ansiedade tem forte ligação com o medo. O que que eu preciso entender aqui a partir de agora?
A classificação em relação à transitividade do verbo explicar. Quem explica, explica algo ou explica alguma coisa. Esse verbo aqui, ele é um verbo transitivo direto. Esse verbo aqui é um verbo transitivo direto. O que eu acho mais lindo dessa parte da análise sintática é que você precisa de conhecimentos básicos que vêm lá do início. É por isso que no nosso projeto Português Simplificado, a gente vai trabalhando todos os tópicos do edital de vocês e a gente trabalha teoria e como essa parte teórica é aplicada em questões. Às vezes, a grande maioria dos alunos tem dificuldade em língua portuguesa porque só viram a teoria, não viram um formato com que essa teoria pode ser cobrada em uma questão de prova. Então, vamos lá. Se o verbo explicar é um verbo transitivo direto, quem explica algo ou explica alguma coisa, ele não pede preposição. A transitividade dele é direta. E o objeto e o complemento desse verbo é o quê? Um objeto direto. Então, o que aqui, que é uma conjunção integrante, exerce a função do complemento do verbo explicar, que é a função de quê? De objeto direto. Então, qual é aqui a nossa classificação da oração? B. Oração é subordinada, substantiva, objetiva, direta. B. De é bom continuar estudando língua portuguesa. Olha o like, hein? Eu tô vendo aqui que nós temos mais pessoas ao vivo do que a quantidade de like. Então, não deixe de dar o seu like, que é importante para que o YouTube perceba que o nosso conteúdo ele está sendo conteúdo de qualidade para que outras pessoas também possam ter acesso a essa aula, tá bom? E para que essa aula fique gravada, não deixe de dar o seu like. Então, olha para cá de novo, foca comigo. A primeira questão foi orações compostas. Nós vimos aqui a classificação do vocábulo que, as duas classificações mais relevantes e mais cobradas pela banca IBFC, que é a banca que vai fazer o concurso dos Correios. Nós vimos que a conjunção integrante ela vai sempre introduzir uma oração subordinada substantiva. E por que substantiva? Porque a oração toda vai exercer a mesma função que o substantivo exerceria. Claro que você só consegue aprofundar essa teoria, né, se você fizer parte do nosso projeto. Mas aqui você já consegue entender que é um tema cobrado pela sua banca. Você já começa a pensar, poxa, eu tenho que me aprofundar, eu tenho que estudar. Não é um tema difícil. Com as ferramentas corretas, vocês vão conseguir avançar no conteúdo, tá bom? Então já anota aí, questão 1, gabarito é B, de é bom continuar estudando língua portuguesa. Vamos para a próxima. A questão 2 é excelente. Eu vou até grifar aqui, porque faltou, na hora de passar para o PPT, bem rapidinho, tá, gente? Algumas palavras que tem que estar grifada. No item A, é a palavra advindo. Escolha a alternativa correta quanto à classe gramatical das palavras em destaque. Então, a palavra em destaque no item A é advindo. A palavra em destaque no item B é a palavra muito. A palavra em destaque no item C é grupo. Marca aí no seu material, tá? Se você ainda não está no grupo, fique atento aqui às descrições do YouTube, aqui nas descrições da aula. E eu vou pedir também para o pessoal compartilhar aqui no chat para vocês. Entre no nosso grupo, porque quem está no grupo já recebeu esse material, tá? E também vai receber o material das outras lives, de matemática, de informática, amanhã com o professor Tiago. E aqui no item D, a palavra grifada é nós. E no item E, a palavra grifada é verdadeira. Deixa eu pegar aqui a minha caneta. Escolha a alternativa correta contra a classe gramatical em destaque. Essa questão é uma questão base. Sobre que assunto essa questão está falando? Classes de palavras. É o primeiro tema base para praticamente mais ou menos na nossa aula para o projeto dos Correios. É mais ou menos a terceira aula. Por quê? Porque tem que ser bem no início. Vocês precisam conhecer as classes gramaticais. Nós temos 10 classes. E essas classes gramaticais ou classes de palavras, elas têm uma classificação, porém existe um detalhe muito importante. Uma única classe gramatical pode ter mais de uma classificação, duas ou três. Por quê? Porque depende do contexto em que ela está inserida. Olha só que interessante. Então, aqui essa questão é sobre classes de palavras ou classes gramaticais, tá?
O que é que a gente precisa entender? Sempre que eu falo de classes de palavras, eu estou falando da classificação. E na língua portuguesa, o que eu acho mais lindo, que é meu aluno já sabe, né? Quem está aqui com a gente hoje, que já acompanha nossas aulas, deixa eu beber aqui um golinho de água, com licença, que esse momento desse mês está muito quente, muita poeira, meu amigo, não tem garganta que aguente, né? Então vamos lá, retomando aqui, quem é meu aluno já sabe, eu sempre falo que as classes gramaticais ou classes de palavras é como se fosse o alicerce da sua casa. E na língua portuguesa, você precisa ter uma boa base para que você possa avançar nos outros conteúdos. E nessa base, que é a morfologia, você ainda aprende um detalhe muito importante. Nada na língua portuguesa é engessado, tudo depende. Porque eu não posso falar que o muito, por exemplo, que está aí no item B, vai ser sempre um advérbio. Ele pode também ser um pronome. Depende do contexto. Então, vamos lá. Então, quando eu penso em classe de palavra, já anota aí nas suas anotações, eu estou falando de classificação. E essa classificação depende do contexto onde a palavra está inserida, certo? Então vamos aqui já observando o que é que o item, o que é que a questão nos pede. Escolha a alternativa correta quando a classe gramatical das palavras em destaque, ou seja, a classificação, tá? Aqui no item A tá falando que a palavra em destaque é adjetivo. Vamos ver? Os benefícios são o que é aqui? Um substantivo. O que eu tenho aqui é um substantivo. Eu tenho um artigo acompanhando a palavra benefícios. Então, os benefícios advindos. Advindo, gente, é um adjetivo. Tá dando uma característica ao substantivo. O substantivo, ele é uma classe gramatical que eu chamo de núcleo e que através desse núcleo, que é um núcleo nominal, que é o substantivo, outras classes gramaticais se relacionam com ela, como por exemplo, adjetivo, pronome, numeral, artigo, são determinantes. E no caso do adjetivo em específico, ele traz uma caracterização para os benefícios. Nossa, e de cara aqui já é o nosso gabarito. Recebe aí? Deixa eu ver um amém aqui no chat, ó. A de aprovados. A de aprovados, mas vamos agora observar o porquê que os outros não estão corretos, tá? Vamos comigo. No círculo íntimo engloba amigos muito próximos. Esse muito aqui, ele tá falando que é adjetivo, sendo que, na verdade, aqui o que eu tenho é uma classe de advérbio. Esse muito, ele dá uma ideia de intensidade e observa que ele está no singular. Amigos muito próximos. Ou seja, está no singular. Por que essa especificidade? Porque o advérbio é uma classe gramatical invariável. Não sofre variação nem de gênero nem de número. Então, já sei que não tem como ser pronome, porque eu também posso ter o muitos pronome. Vamos falar sobre isso? Advérbio vai se relacionar com outro advérbio, com um adjetivo ou com verbo. O advérbio ele é aquela classe gramatical restrita, antissocial. Só se relaciona com essas outras três classes gramaticais. É que nem aquele grupo de concurseiro solitário que só anda sempre ali com seus cangas. Pronto, é a mesma coisa do advérbio, tá? Então, aqui muito no B não é adjetivo, é advérbio, certo? Grupo seguinte inclui pessoas. Gente, grupo é um substantivo. É um substantivo. No meio, para nos ajudar, falou que é preposição. Inclusive, eu vou dar uma dica para vocês. Essa classe aqui é uma classe super importante. A partir de hoje, quando terminar essa aula, você vai passar para a próxima live, é claro, né? Aproveitou para assistir a live dos Correios, professora, mas a Consulpan é outra banca. É língua portuguesa, aproveita, não sai daqui não, fica aqui comigo. Já engancha, emenda aqui na próxima live para complementar os seus conhecimentos, tá bom? Ou seja, preposições é uma classe gramatical invariável. É essencial para que você tenha conhecimento, inclusive, da transitividade, do sentido que a preposição tem, qual é a função dela dentro de uma oração, que é somente uma ligar elementos, é apenas um conectivo. Então, estude as preposições, estude todas as preposições essenciais e acidentais, e principalmente aquelas que são mais recorrentes em prova, tá bom? Já fica a dica aí.
Então, nos aqui é um pronome oblíquo ato, não é uma preposição, não, por isso que tá errado. E uma verdadeira fonte é um substantivo e não um advérbio. Olha aqui, ó, um artigo, ó, uma verdadeira. Lembra que eu disse que o substantivo ele vai estar sempre ligado a quem? A adjetivo, a numeral, a pronome e a artigo. Esses são os determinantes. E sempre que você tem um artigo e a partir desse artigo você tem uma palavra substantivada, que às vezes até deixa de exercer a sua classificação normal e passa a exercer a função de substantivo, que é o que nós chamamos de processo de substantivação, tá? Então já fica ligado nessa observação. Vamos dar um exemplo sobre isso que é interessante? Desculpe-me aqui beber um golinho de água. Vocês vão me ver bebendo água o tempo todo, porque eu tenho que falar o tempo todo. A professora fala muito, né? E esse tempo tá muito quente. Olha um exemplo aqui de substantivação, rapidinho. Geralmente, se eu falar a palavra jantar, vocês vão olhar para esse termo. E quando eu falo jantar, é uma ação de comer, um alimento que é servido no período da noite. Então, isso aqui é um verbo. Mas se eu falo assim, o jantar está pronto. Quem já tá com já tá pronto? Quem já está com o jantar pronto aí uma hora dessa? Tem pratinha leite? Tô com fome, viu? Vou jantar com você na sua comemoração da sua aprovação. Vamos fazer o churrasco da aprovação. Mas me convide, por gentileza, convide-me a ir à sua residência, né, para o churrasco da aprovação. Convide também a professora Virgínia, professor Tiago. O povo não chama a gente, não, por churrasco da aprovação. Já vou aqui declarar que os alunos que estão nessa live hoje serão aprovados e vão fazer o churrasco da aprovação. Eu estou aguardando o convite, hein? E eu vou mesmo. Presta atenção aqui. O jantar está servido. O termo jantar, que era um verbo, agora passou a ser o quê? Um substantivo. Passou por um processo de substantivação, porque tem um artigo antecipando a palavra. Então, o artigo ele é o principal determinante para que a palavra deixe de exercer a sua função sintática, a sua classificação e passe a exercer uma outra classificação, que é a classificação de substantivo, certo? Então, já anota aí questão 2A de aprovados. Vamos para a próxima. Todas as questões que eu trouxe, né, todas essas questões que foram apresentadas por essa aula de hoje, para esse momento que nós estamos aqui, são questões 2024. Por quê? Se você já sabe qual é a banca, fica muito mais fácil você vencer a guerra, né? Eu sei, eu tenho um livro que eu gosto muito, Sun Tzu, que fala que para vencer uma guerra você precisa conhecer o inimigo. Quem é o nosso inimigo? Para os Correios, em especial, banca IBFC, tá? Deixa eu beber aqui um golinho de água. Então vamos seguindo. De acordo com a gramática normativa, há uma concordância nominal aceitável. Em um dos termos em destaque, assinale a sua alternativa. Lá vai a prof destacar os termos de novo, porque no momento em que a gente passa para o PPT, às vezes acaba saindo aí, né? Aqui vamos nós. Anexos é a palavra da questão do item A. No item B, deixa eu ver qual é a palavra. Extras. No item C, meio. No item D, nós temos aqui a palavra esforçados. E no item E, eu tenho aqui bastante. Preste atenção no comando da questão, por gentileza, para vocês não errarem por besteira. De acordo com a gramática normativa, há uma concordância nominal inaceitável. Há uma concordância nominal que? Errada. Meu povo, preste atenção no que eu vou falar aqui. Sempre que vocês estiverem fazendo uma questão de prova, que você fizer uma leitura como essa no comando da questão, que falou que é inaceitável, inadequado, incorreto, já coloca lá que você quer o item errado. Por quê? Nós estamos habituados a sempre localizar o item certo. Então, a partir do momento que você faz a leitura do comando da questão e você não presta atenção nesse detalhe, você vai procurar o quê? O item correto. E aqui nós queremos o item errado, tá? E o que é concordância nominal, para você que não lembra?
Na língua portuguesa, na morfologia, nós temos várias classes gramaticais, né? Que nomeiam várias situações. Eu tenho um substantivo, eu tenho um artigo, eu tenho um numeral, eu tenho um advérbio. E essas classes gramaticais, elas se relacionam entre si. E existe uma relação de concordância entre os nomes, entre um advérbio e os seus outros componentes, entre um verbo e os seus outros. O verbo não, desculpa. Verbo seria concordância verbal. Volta para a concordância nominal. Então, tenho que ter uma relação de concordância com o substantivo, com o adjetivo, com o pronome, com o numeral. Os elementos têm que concordar entre si. Quais são as classes gramaticais que mais nos dão trabalho? Preste atenção no bizu aqui, federal. Advérbio. Vocês já viram que eu já falei desse rapaz aqui hoje, né? O advérbio, ela é uma classe aqui especificamente gramatical que vai estar ali trazendo um sentido. Eu posso ter um sentido de dúvida, de afirmação, de negação, de tempo, de modo. Por exemplo, a palavra anexo que está ali no item A, quando eu tenho a palavra escrita com uma preposição em anexo, eu tenho aqui uma locução adverbial. Segue em anexo os documentos. Em anexo, por ser advérbio, por ser uma classe gramatical invariável, ficará no singular. Mas e quando eu tenho um anexo sozinho? Encaminho anexos os convites. O anexo sozinho vai fazer relação de concordância com os outros nomes. Logo, o item A está certinho. Agora, se fosse segue em anexo os convites no singular. Somente anexo é o quê? Plural, porque ele vai fazer relação de concordância com os outros elementos, tá? Item B. Ouvir amigos é fazer hora extras de companheirismo e gostar disso. Horas extras, existe uma relação de concordância entre os dois elementos aqui, entre os dois termos nominais, tá? Extras é o adjetivo que está dando uma classificação e especificação para horas. E o adjetivo é uma classe gramatical variável. Desse modo, o item B está corretíssimo. Olha aí o povo acertando. C. A paciente meio solitária. Gente, meio, tá certo, é advérbio. Agora, pelo amor de Deus, principalmente as meninas, né? Às vezes a gente vê cada aberração nesse Instagram da vida, certo? Feita, uma aluna postou assim: hoje eu estou meia desconsolada depois da prova do concurso, eu estou meia abalada. Meia é mesmo sentido de metade, ela tá só metade abalada, a outra metade não estava abalada. Mas meia também pode ser aquela peça de vestuário que você coloca no pé para colocar o tênis para correr, por exemplo. Então, o que eu quero que você entenda? Que uma palavra na língua portuguesa pode ter mais de uma classificação. Olha que a meia pode ser sentido de metade e pode ser uma peça de vestuário que você calça. Mas quando eu quero falar da forma com que eu estou, do modo com que estou, eu falo meio, porque o advérbio é uma classe gramatical invariável. Então, quando eu falo que eu estou meio solitária, porque é o modo com que eu estou, porque isso aqui é um advérbio de quê? Eita, povo desenrolado, advérbio de modo. Já vejo sinais já aprovados. Nessas aulas, sempre os alunos que participam, que interagem, são os alunos que conseguem a aprovação. Então, assim, esforce-se, dediquem-se, tenha bom ânimo. Os alunos aprovados não são os alunos que estudam com edital aberto, gente. São os alunos que, como vocês, começaram agora de forma antecipada, já se preparando, já deslumbrando uma possibilidade de vaga nos Correios, né? Então vamos para a próxima. São muito esforçados as professoras e os pesquisadores. São bastante. Aqui eu tenho um outro advérbio de intensidade. Então, esse muito aqui tá certinho. Ele faz relação aqui, ó, com esforçados. Esforçados quem? Professoras e pesquisadores. Eles são esforçados. E o muito, advérbio de intensidade. Certíssimo. Professora, só pode ser o item E, só sobrou ele. Então vamos lá, só pode ser o item E, então já marca o item E. Temos bastante amigos por meio do Facebook. Temos muito
amigos. Professora, bastante, muito, é a quantidade. Isso aqui tá errado. Se eu vou precisava aqui do item errado, eu achei. Temos muitos. Se eu troco o bastante por muitos e aqui precisa de plural e aqui não tem, tá errado. Porque aqui não é um advérbio, aqui é um pronome indefinido. E esse pronome aqui, ele está se relacionando à quantidade de amigos. Olha só que interessante. Temos bastantes amigos por meio do Facebook. Tenho muitos amigos. Pronome definido que traz uma relação de quantidade. Esse é o nosso item incorreto. É a nossa concordância inaceitável. Aproveitando para falar aqui sobre muitos amigos. Hoje, uma das coisas que eu percebo que os alunos eles demoram muito para passar no concurso é porque eles não conseguem viver o processo. O processo de estudo, o processo de crescimento em relação ao conhecimento até chegar a um nível de aprovação, ele é doloroso. Por vezes é solitário, porque os teus amigos que te cercam hoje não vão entender o processo que você está vivendo. Muitas vezes a tua família não entende o processo que você está vivendo, não te apoia, não te motiva a estudar, pelo contrário, te desmotiva e jamais vai te apoiar, porque acha que é perca de tempo, porque acha que não vai dar certo, que só quem passa no concurso são as pessoas mais inteligentes. Ei, você tem que entender que muitas vezes é só você e Deus e mais ninguém. Você não vai precisar ter muitos amigos, você só vai precisar caminhar com pessoas que têm o mesmo foco e o mesmo objetivo que você. O crescimento, ele é doloroso, o processo, ele é pesado, mas vai valer a pena. Eu já vivi isso. Eu já estudei sem dinheiro, eu já estudei sem apoio. Com filho pequeno, cadê as mães daqui hoje dessa live? Então não importa qual a sua situação de hoje, você pode mudar todo esse cenário. Basta estudar e se dedicar. Não esqueça disso. A diferença entre o aprovado e o reprovado é que o aprovado ele nunca desistiu. Eu sei que nessa live de hoje aqui tem alunos que já vêm caminhando nessa vida de concurso, já vêm de outras provas e não deu certo. Tudo bem, não tem problema. Vai dar errado mesmo, muitas vezes, mas vai dar certo também. É só você continuar e não desistir, tá certo? Não esquece disso, não. Vamos para a quarta questão. Essa é uma questão típica da IBFC. Se você vai fazer os correios, pode ter certeza de uma coisa. A IBFC sempre, sempre, sempre cobra questão de crase. Olha só que interessante. Sério, professora? Sério? A banca adora crase. Vamos revisar rapidinho o que é a crase. A crase é uma fusão de dois elementos idênticos. Preposição a e o artigo a. Para evitar a repetição de termos, o que que a gente fez? A gente juntou os dois elementos, a preposição e o artigo, e aí foi colocado aqui o quê? Um sinal indicativo de crase, que é o acento grave, que a sua banca já perguntou sobre isso, que é justamente o acento agudo para o lado contrário, tá? Assinale a alternativa que justifique o emprego da crase no segmento a seguir. Um conjunto de urnas funerárias encontrado parcialmente na superfície motivou a pesquisa e o projeto de uma escavação no sítio funerário para atender a comunidade. Quem atende, atende a algo ou a alguém. Esse verbo atender aqui, gente, olha como a parte da base ela é importante. Ele é um verbo transitivo indireto que ele pede a preposição a. E a comunidade, opa, voltei sem querer. E a comunidade é um termo feminino que pede o artigo a. Dessa forma, a justificativa da crase aqui ela é muito clara. Preposição a mais artigo a. Eita, que tá profética essa aula. Olha aqui, ó. A de aprovados. E vamos ver por que que os outros itens estão absurdos. B, artigo mais preposição, não. Preposição mais artigo. Não esquece desse detalhe. Locuções adverbiais iniciadas por a. Não, o que eu tenho aqui é preposição e artigo.
Também não tenho locução prepositiva e também não tenho locução conjuntiva. Claro que as locuções prepositivas, conjuntivas e adverbiais, elas vão configurar uma regra especial de crase, mas não é o nosso caso aqui da questão. É isso que você tem que estar ligado. O que que o comando da questão te pediu? Qual a justificativa do fragmento que nós estamos analisando? Não é que locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas não recebam crase, pelo contrário, configuram uma regra especial de crase. Porém, nesse fragmento, o que a gente precisava analisar era a transitividade do verbo atender e a questão da palavra comunidade, certo? Gabarito da questão 4A de aprovados. O povo acerta na questão nesse povo tá afiado. A concorrência que se prepare, porque nós estamos aqui saindo na frente com as básicas. Eu sempre gosto de falar, principalmente para você que começou a estudar para concurso, agora, professora, eu já venho estudando, mas eu tive dificuldade em língua portuguesa. Alguém passou por isso? Eu já vim estudando, mas eu tinha uma dificuldade em informática. Disciplinas básicas. E para quem está começando agora, disciplinas básicas. Quais as importâncias dessa disciplina? Gente, hoje, falando principalmente de Correios, basicamente a prova de vocês é português, matemática, raciocínio lógico e informática. E são disciplinas básicas que, se você se prepara para os Correios, você se prepara para qualquer outro concurso. São disciplinas essenciais que basicamente caem em qualquer outra prova. Então, sempre pensem nisso. Eu preciso ficar bom aonde os outros candidatos são ruins. Disciplinas básicas. Por isso que quando a gente pensou nesse projeto, eu, professora Virginia e professor Tiago, saindo na frente com as básicas para que você possa avançar. Porque os outros alunos estão preocupados com específica, com lei, com decoreba, e você está aqui hoje se preparando com dedicação para avançar nas disciplinas básicas, certo? Deixa eu beber aqui mais um golinho de água para a gente fechar a nossa live. E já já, ops, presta atenção você que tá aí, não sai daí não, tem live para Consupan. Já aproveita o embalo, já fica aqui com a gente. É outra banca, mas os conhecimentos de língua portuguesa são sempre essenciais, não é verdade? Deixa eu beber aqui um golinho de água para a gente fechar a última questão. Vamos lá para a última questãozinha de hoje. Assinale a alternativa que explica a acentuação gráfica da palavra Acaraú. Tem alguém de Acaraú aí? Ô, cidade linda, né? Amo demais. Todas as cidades do meu Ceará, eu sou simplesmente apaixonada pelo Ceará, gente. O pessoal quer tirar férias, quer ir viajar para o exterior. Eu gosto de ir para o Ceará, para Itarema, ali a terra do pessoal da tia Virginia, da tia Lidalva. Gosto de ir ali Cascavel, Lagoinha. Gosto do meu Ceará, eu amo demais. Praia, serra, tem tudo de bom aqui, né? A gente tem tudo de maravilhoso. Vamos analisar aqui a acentuação gráfica da palavra caraú. Se você separar a sílaba da palavra caraú, o que que você percebe? Presta atenção nesse detalhe. A palavra acaraú tem um encontro vocálico aqui, especial. Vamos lá. Vamos lembrar. O que que eu tenho que lembrar? Que cada sílaba, né? Deixa eu pegar aqui minha caneta de outra cor. Cada sílaba obrigatoriamente tem somente uma vogal. Só que nós temos alguns encontros vocálicos que permanecerão na mesma sílaba dois elementos vocálicos, sendo que um é vogal e o outro é semivogal. No caso da palavra acaraú, que eu tenho aqui é uma regra especial que eu chamo do hiato. Não pode ser oxítono, porque a oxítono, na última sílaba tônica, é terminada em A, E, O, em e ens, seguido de S ou não, ou de tongo aberto. Aqui não é de tongo aberto, gente, aqui é um hiato. O que é o hiato? É sempre que eu tenho um encontro vocálico, mas esse encontro vocálico é um encontro especial, porque na hora da separação silábica fica em sílaba separada, ó, vocês viram aqui que eles estão separadinhos. Então, quem são os hiatos? Eu vou acentuar na regra especial quando eu tiver o i e o u, somente esses dois, mas na posição de segunda vogal. Vocês estão vendo aqui que é segunda vogal. A primeira é o a. Pode estar próximo de S ou não, mas nenhuma outra consoante, e tem que estar longe do NH, porque o NH, o som fica nasalizado. Por exemplo, rainha, bainha, maninha, o som é nasalizado, eu não tenho hiato. Mas quais são as outras palavras que eu tenho hiato? Vamos ver os exemplos aqui, ó.
país, saúde e outros mais, tá? Então já sei que aqui a regra é a regra do hiato. O item A fala que a oxítona tá errada, o item B fala que é proparoxítona tá errada, o C fala que é proparoxítona e o D e o tônico são acentuados como forma vogal. Sim, gabarito aqui, ó, D de Deus, que ele é importantíssimo nessa caminhada, porque é uma caminhada tão sofrida, meu amigo, se você não se apegar a Deus, você não vence não, viu? Gente, vamos encerrar nossa live, que daqui a pouquinho já tem a live para as prefeituras com o Supan. Então, por gentileza, não saia daqui, fique conosco acompanhando as próximas questões, as próximas resoluções. Foi um prazer imensurável estar aqui com vocês. Eu amo esse momento. É um momento de compartilhar conhecimento, é um momento de trocar uma ideia com vocês para a gente conversar um pouquinho. Aguentem firme. Eu sempre falo, sejam fortes e corajosos. Não desanimem, tá? Continuem estudando e pode ter certeza que se vocês se manterem firme, uma hora a conta fecha, tá bom? Beijo no coração de vocês, sintam-se abraçados e até daqui a pouco ainda tem mais resolução de questões, só que agora para as prefeituras com o Supan, tá bom? Tchauzinho, gente, fica com Deus.